Uningá, que o futuro é aqui. Estamos de volta, meus caros alunos, para continuarmos entendendo aqui a gestão de projetos, o gerenciamento de projetos, deixando claro para vocês, né? Eu tenho enfatizado muito isso com vocês e não tem como eu não enfatizar. As pessoas são fundamentais nesse processo de gestão de projetos. Não há como ter sucesso sem pessoas à sua volta, entenda isso, que isso fique claro, que ao final de todo esse ciclo dessa disciplina, você possa entender essa dinâmica. Projetos só acontecem com pessoas e com pessoas preparadas. Isso é muito importante, ok? Bem, pensando aqui na questão, por que surge o projeto? A gente está falando disso, mas vamos entender mais fortemente essa questão. Existem aqui muitas razões para que surja um projeto, né? Nós falamos porque é uma oportunidade, uma demanda, um problema, né? Agora, também pode existir uma questão de uma imposição legal. Você precisa fazer uma imposição legal. Eu preciso mudar algo na empresa, por exemplo, na questão do gerenciamento de resíduos sólidos, por exemplo, porque é uma imposição legal. Então eu vou ter que fazer um projeto e trabalhar esse projeto dentro da organização, né? Pode acontecer. Uma evolução tecnológica é outro fator também importante para surgir um projeto novo. Pedido de um cliente, algo diferenciado que um cliente precisa, uma demanda de mercado e por aí afora, como nós estamos já falando para vocês. Só para a gente dar mais uma enfatizada nesses pontos, tá? Então, é possível afirmar que um projeto nasce de uma necessidade e, por sua vez, provoca ideias, tá? Eu acho que aqui é uma frase até de rede social, aqui, né? Já dá apoio aqui no seu WhatsApp, no seu Facebook, ó, no seu Instagram. Hashtag fica a dica. O projeto, ele surge, então, devido a uma necessidade e vai provocar ideias por causa disso. Vão surgir ideias para que você possa executar esse projeto ou desenvolver um projeto, tá? Isso é importante. Bom, alguns autores aqui, eles chamam até, eles dão um nome bem interessante, de hashtag aqui, ideação, né? Que é o momento de criação, de desenvolvimento do projeto, tá? Então, quando está nessa fase de origem, parafraseando Platão, se está no mundo das ideias aqui, né? E não se consegue sair desse local enquanto não organizar essas ideias de forma que elas tenham um escopo mínimo, que elas tenham uma estrutura mínima, tá? Então, Platão fala isso, quando você está no mundo das ideias, você só vai sair dele quando você estiver com essas ideias organizadas, você tem um escopo, você tem uma estrutura para que o projeto comece, então, a florescer, ok? Então, é importante ter nessa etapa uma noção de prazos e custos para transformar a ideia em realidade. Então, gente, não é ter ideia na loucura. Vamos ter ideia, vamos ter ideia. Não. Se fosse assim, pelo amor de Deus. Aliás, isso vai levar você ao fracasso, não ao sucesso. É você estruturar. Você tem que avaliar a viabilidade. Eu tenho que saber qual é o tempo que eu tenho. Qual o custo disso? Para me avaliar se é possível ou se eu tenho que mudar alguma coisa nesse projeto ou nessas ideias para que eu possa, então, executar esse projeto. Então, não é de qualquer maneira. É com base, é com pesquisa, é buscando informação. Gente, não se faz nada sem informações. Isso é muito importante nós entendermos, né? Então, gente, nessa etapa das ideias aqui, que são formatadas para criarem características de projetos, é quando os objetivos e as expectativas e as justificativas ficam claras. Uma ordem de grandeza financeira e de prazo também deve aparecer, como nós estamos falando. Tem que ter objetivo, tem que ter justificativa. Então é nesse momento das ideias que você começa a formatar tudo isso, tá? Agora, com todas as informações em mãos, é que eu tenho a visão inicial dos projetos e com essa visão definida, é possível partir para a gestão de portfólio, né, que são de produtos, de serviços, de sequências, de etapas, né, de forma sistematizada, classificada, avaliando, priorizando, fazendo seleções, para que eu consiga, então, fazer o projeto acontecer, tá? Agora, para que você tenha uma boa visão do projeto, é possível dividi-lo em fases. De novo, né, gente? Você faz fases, você estruturou, você criou ordem, né? Também conhecido como ciclos de vida, conectando o início ao final do projeto. Então, de novo, quando você faz essas etapas, você sabe que um projeto tem um ciclo de vida. Ele tem início, tem meio, tem fim. Mas ele vai recomeçar várias vezes, se for preciso, quantas vezes forem necessárias para que ele possa atender a demanda ou a necessidade de um público-alvo, né? Sobre o ciclo de vida de projetos, vale destacar alguns detalhes importantes, tá, gente? Existem diversos modelos de ciclo de vida para diferentes tipos de projetos. Cada projeto ou cada segmento vai ter um ciclo de vida diferente.
Não existe uma única melhor forma de defini-los. O normal é seguir as políticas da organização. Então não tem um modelo ideal. Você vai ter que encontrar o para a sua empresa. Por isso que planejamento é importantíssimo. Cada indústria ou segmento ou ramo de atividade pode ter uma prática comum. Cada fase pode ser marcada pela passagem de bastão, transferência de responsabilidade, mudança de tecnologia. Normal, de cada fase você passa o bastão adiante, né? O ciclo de vida pode servir para definir marcos de revisão técnica e aprovações, né? Que é o marco crítico. Então você define, aqui eu vi como aconteceu, a partir daqui eu mudo isso para poder fazer melhor na próxima vez. Pode acontecer. O ciclo de vida aceita a sobreposição de fases. Então você pode fazer mudanças no decorrer desse processo. Então, um exemplo aqui, gente, mais complexo, é que, por exemplo, o nível de interação entre processos. Grupo de processo de iniciação, grupos de processo de planejamento, grupos de processo de execução, grupo de processo de monitoramento e controle e grupo de processo de encerramento. Agora perceba o seguinte, esses grupos vão trabalhar juntos, claro, com maior ou menor envolvimento, exigindo maior ou menor tempo de dedicação, mas todos vão culminar no mesmo lugar, que é o encerramento desse processo. Mas todos esses grupos de execução, de planejamento, de iniciação, vão trabalhar juntos. Tem que trabalhar paralelos e juntos para que eu consiga atingir o meu resultado, que é o projeto executado na sua plenitude, na sua completude, se podemos dizer assim. Tá? Agora, estatísticas em todas as partes do mundo mostram que um percentual representativo dos projetos falha. Claro. E quais são os motivos das falhas dos projetos, gente? São os mais diversos. E talvez você se identifique com alguns itens da relação abaixo. Vamos entender aqui? Por exemplo, má definição por parte do cliente. O cliente não sabe realmente o que ele quer e você faz um projeto mal feito porque ele não definiu completamente. Ou seja, pensando de um outro lado, talvez você não buscou as informações como deveria. Outro ponto, definição de requisitos instável. Outra coisa que pode acontecer. Falta de controle de mudanças, mudou as coisas, mudou o mercado, você não teve controle. Erro no design da solução, no desenho, no planejamento ou na ação corretiva. Estimativas imprecisas de recursos ou de tempo. Tá? Recursos de gerente trabalhando em múltiplos projetos simultaneamente. Então, gente, se você não tem foco, se você não planeja suas ações, não divide corretamente as ações de quem vai fazer o que e como e quando, então você começa a se perder no meio desse projeto, na ação, no ciclo de vida, e esse projeto pode morrer ou pode falhar muito antes mesmo de chegar na fase aí de execução, tá? Outra coisa, recursos insuficientes ou inadequados, pode acontecer. Solicitações não razoáveis do cliente ou que sejam difíceis de atender, pressões ou falta de apoio da alta gestão, da alta administração, que isso aqui é um problema sério, gente, eu vejo muito nas minhas consultorias isso acontecer. Falta de planejamento, não preciso nem falar nada, metas e objetivos mal definidos, imposição de prazo, prazo muito curto e tem que fazer, e aí o negócio pode acontecer de forma errada, e riscos que não foram avaliados no planejamento, né? Projeto sem dono, projeto que não tem dono morre, mas com muito dono também morre, né? A gente até fala que cachorro de dois donos morre de fome, né? Porque um acha que o outro pôs comida pro cachorro, aí o cachorro morre de fome, porque nenhum colocou e um acha que o outro colocou. Planejamento pobre, né? Pode acontecer. Gerente ignora o patrocinador ou os envolvidos. Gerente que ignora as situações envolvidas, gente, aí não é nem gestão, não é nem gerente, não posso nem chamar de gerente, né? Falta de estratégia e cultura em projetos, falta de ferramentas corretas, equipe despreparada, constantes mudanças de escopo ou de estrutura. Gente, isso acontecendo, claro que esse projeto vai falhar. Só para você olhar algumas coisas, algumas apenas, tá? Aqui eu coloquei algumas que podem fazer um projeto falhar, tá? Bom, esses motivos acabam gerando o quê? Projetos intermináveis, orçamentos furados, clientes insatisfeitos e retrabalho para a equipe. Gente, retrabalho é a pior coisa que pode acontecer, porque é prejuízo. É tempo perdido e dinheiro perdido. Então, nós temos que buscar sempre um bom planejamento para evitar o retrabalho, né? Para que o gerenciamento de projetos ganhe uma dimensão profissional e evite problemas como os que você acabou de conferir, é importante vislumbrar como um conjunto de processos. Quando você enxerga dessa forma, como um conjunto de processos, você consegue minimizar essas falhas, tá? Então, olha lá, você vai ter, gente, se eu penso no projeto como um conjunto de processos, eu tenho que imaginar que ele tem entradas, que ele tem um processo,
e ele tem as saídas, que são os resultados dos processos. As entradas são todas as informações necessárias, pesquisa, planejamento, para que eu consiga executar o processo, que são as atividades que eu vou ter que fazer, os responsáveis por cada atividade, os controles necessários para que aconteça, os recursos que eu preciso para que aconteça os processos, o dinheiro, técnicas, preparação, treinamento e as ferramentas para que tudo aconteça. Quando isso acontece corretamente, eu teria saídas que são os produtos ou os serviços ou a finalização do projeto, gerando o benefício que foi esperado. Ok? Então, resumindo aqui, gente, todo projeto é uma sequência de processos que tem entradas, processos e saídas. Ok? Então, pensando nisso, o PMI ele propõe que os processos de gerenciamento de projetos sejam organizados em grupos, né? Essa proposta sofreu influência dos princípios de Deming, lá na gestão de qualidade, que ele fala do ciclo PDCA, que é o planejamento, que é planejar, fazer, checar e agir, tá? E aí, pensando com base nisso, o PMI criou aqui um processo que é processo de iniciação, processo de planejamento, processo de execução, processo de encerramento, onde o de monitoramento e controle ele vai estar sempre vendo o de planejamento, vai estar vendo o de execução e vai estar vendo o de encerramento. Esse aqui já é constante, percebam, está controlando os outros processos, as outras fases. Tendo isso em mente, eu consigo então atingir ou tentar chegar a um resultado muito maior, de maior qualidade dentro da gestão de projetos. Isso nos leva então a entender que não há projeto sem entender que planejamento, estrutura e pessoas preparadas para fazer ele não vai ter sucesso ou não vão acontecer. Todo projeto só acontece através de um bom planejamento. Entendam isso, que isso fique claro na mente de vocês, ok? Obrigado pela paciência e até a próxima aula.